Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina top das tops, que é Fundamentos em Análise de Sistemas, tá? Hoje, falaremos sobre prática de levantamento de requisitos. Não é um assunto novo, hoje seria mais uma revisão, né? Nós já falamos bastante, tivemos videoaulas no primeiro semestre falando sobre o levantamento de requisitos, né? Falamos sobre os requisitos não funcionais, sobre as categorias deles. Então, essa aula aqui é um complemento àquelas aulas do primeiro semestre, ok? Então, se você não está entendendo alguma coisa dessa aula, assista às videoaulas anteriores para complementar esse conhecimento, para vocês conseguirem fazer a atividade 1 dessa terceira etapa de FAS, né? Nossa querida disciplina, ok? Como vocês sabem, a terceira etapa terá duas atividades, como eu falei na aula de apresentação do semestre que vocês assistiram, nós teremos duas atividades na terceira etapa. A primeira atividade será a construção do documento de requisitos no projeto de software, ok? Aquele mesmo, o mesmo no sentido, seguindo a mesma lógica que nós trabalhamos na última atividade que nós fizemos, né? Aquela atividade da fase 3, que era construir o capítulo 1 do projeto de software em equipe, usando a ferramenta de gerenciamento de projetos. A gente vai fazer tudo igual agora, tá bom? Vocês vão construir o documento de requisitos, né? Ou seja, a gente vai continuar o projeto. Nós vamos escrever agora o capítulo 2 do projeto, tá bom? Nós vamos continuar esse projeto. E aí, vocês vão usar o Taiga para gerenciar as tarefas de vocês. Será obrigatório, tá bom? Quem não utilizar o Taiga vai perder pontos na avaliação. Vocês viram como foi a avaliação do capítulo 1, né? Vocês viram como é que eu avaliei. Um dos itens da avaliação era o uso efetivo do Taiga, tá bom? Para gerenciar a equipe de vocês. Então, lembre-se de gerenciar, de utilizar. Eu vou estar acompanhando. Se não utilizar, infelizmente, perderá ponto na hora de eu avaliar o projeto, ok? Beleza, galera. Vamos lá, então, fazer mais uma prática de análise de requisitos. Na aula sobre levantamento de requisitos funcionais, eu fiz um passo a passo com vocês de levantar os requisitos. Lá tinha um caso de uma escola, aí a gente levantou o requisito primário, aí do requisito primário a gente dividiu esse requisito primários em vários requisitos funcionais menores, e a gente foi usando as técnicas de análise até a gente chegar nas funcionalidades que nós precisamos. Hoje eu vou fazer um outro exemplo e a gente vou mostrar, eu vou mostrar, gente, ó, presta atenção, vou mostrar o que você precisa fazer aí na sua casa para levantar um requisito. É isso que você vai fazer, ok? Beleza, galera, vamos lá então. Lembrando que o requisito funcional é o que o sistema irá fazer. Lembra? Então, o requisito funcional é o que o sistema vai fazer. Ou seja, é uma funcionalidade, é uma função, tá? É uma ação. Lembra, o requisito funcional tem o nome de verbo. Cadastrar, emitir, vender, consultar, tá? São ações que o sistema vai fazer. Então, o requisito funcional, lembrando, é o que o sistema irá fazer, tá bom? Já o requisito não funcional é como o sistema vai fazer. Ou seja, descreve como a funcionalidade será descrita. Então, a gente tem o requisito funcional, né, é o que? É a ação. E o não funcional, ele vai descrever como essa ação, que é o requisito funcional, ele vai descrever como essa ação será construída, ok? Lembraram disso? Bora! Então, para levantar requisitos, nós temos aí que seguir 3 passos, ok? Passo 1, eu preciso analisar o sistema e usar as técnicas de análise de requisitos. Quais são as técnicas que nós aprendemos no primeiro semestre? Nós aprendemos várias técnicas. Quais são elas? A entrevista, né? Vocês já usaram a entrevista no capítulo 1 do projeto, top. Algumas equipes usaram 2, 3 entrevistas, eu gostei muito, fiquei muito feliz, tá?
que mais? Análise de sistemas já existentes, que nós chamamos de engenharia reversa, né? Ou seja, estudar os sistemas do mesmo tipo, do mesmo domínio da informação. Que mais? Fazer um workshop, né? Consultar especialistas de domínio, enfim, várias técnicas aí de análise de requisitos para a gente entender, a gente compreender esse sistema, tá? Depois que eu analisar, né, eu vou pensar nesse sistema, eu vou levantar os requisitos funcionais, eu vou ver o que o sistema vai fazer, certo? Tendo os requisitos funcionais, então eu vou escrever o meu documento de requisitos. Nesse documento de requisitos é onde eu vou escrever os requisitos não funcionais. Show? Então, bora praticar então. Vamos então pensar, eu trouxe um caso aqui para vocês, pelos projetos que eu vi de vocês, eu vi que ninguém tem um sistema de odontologia. Então, eu tentei escolher um sistema que ninguém tem escolhido para mim não ajudar um grupo em detrimento do outro, tá bom? Vamos lá, então o sistema de odontologia. O que é o sistema de odontologia? É um sistema utilizado por dentistas, né? Você vai num consultório de um dentista fazer um tratamento e a secretária do dentista utiliza um sistema. Esse sistema tem lá os registros da informação sobre o funcionamento dessa clínica odontológica, tá? Então, vamos usar esse caso de sistema para odontologia e a pergunta inicial é: qual é a principal função de um software para consultório de dentista? O que um consultório faz? Essa é a primeira pergunta. Vamos pensar, gente. Eu sou dentista, larguei essa vida de professor e virei dentista. Vou abrir um consultório. Se eu abrir um consultório, eu abri um consultório para o quê? O que um consultório faz? Bom, um consultório, ele faz consulta de pacientes, certo? Eu sou dentista, eu vou consultar os meus pacientes, né? Nessa consulta de pacientes, eu vou fazer lá o tratamento dele, né? Eu vou mexer na boca dele, vou arrumar os dentes, arrancar, colocar dente, enfim, hoje a gente faz tudo, tá? Então, a principal funcionalidade desse sistema é a função consultar paciente. Se eu perguntar para você qual é a principal função de um sistema do supermercado Irmão Gonçalves? É o quê? Vender produtos, não é verdade? Para que eu sou o João Gonçalves, abri o supermercado para quê? Para dar produto, né? Para pagar o funcionário? Não, é para vender produtos. Eu abri uma fábrica de roupa, né? Virei costureiro, famoso aí na cidade. Vou abrir um ateliê de costura para mim. Vou, então, fabricar roupa, vou costurar. Qual é a principal função desse sistema de costura? Vender roupa. E também vender serviço de costura. Então, hoje os sistemas, eles ou vendem produtos, entenda produto como algo físico, ou ele vende um serviço. Serviço é algo mais abstrato, né? É uma ação que será feita, ok? Entenderam qual é a principal função? Beleza, então voltando aqui para o nosso caso do sistema de odontologia, a partir dessa função, pergunte: para que ela exista, que informações devem ser cadastradas nesse sistema? Então, pensando no sistema de odontologia, para que um sistema, para que esse sistema, para que essa funcionalidade, consultar pacientes, possa existir, ela consiga funcionar nesse sistema, quais informações eu preciso que já estejam cadastradas no sistema? Vamos pensar então? Primeira dela, o cliente? Sim, né? Se eu vou consultar um paciente, então eu preciso que o paciente exista no sistema. Esse paciente, vamos chamar ele de cliente, não é? Ele não é o cliente da clínica, né? Ele não vai lá contratar a consulta. Então, nós vamos chamar ele de cliente. Mas se você chamasse ele aqui de paciente também, estaria totalmente certo. Então, se eu preciso do meu cliente, eu preciso, então, de um requisito funcional chamado cadastrar cliente. Ó. Pum, já temos aí o primeiro requisito funcional levantado. Sei que eu tenho que ter um cadastrar cliente, ok? Então, vamos continuar. Para que consultar pacientes exista, eu preciso do dentista?
Sim, né? Se eu preciso do dentista, obviamente, eu tenho. Se é para consultar paciente, quem consulta o paciente é o dentista. Então, tem que saber os dados desse dentista, né? Qual é a área de atuação desse dentista. Então, eu preciso de um requisito funcional chamado cadastrar dentista. Ou também pode ser chamado de cadastrar funcionário, porque o dentista é um funcionário do consultório, não é verdade? Assim como a atendente e a zeladora, etc. Tá bom? Eu preciso saber o que foi feito na consulta? Sim, né? Eu preciso saber, por exemplo, qual foi o dente que foi arrumado qual foi o serviço que foi realizado. Então, eu preciso de um requisito funcional chamado cadastrar procedimento, que também poderia ser chamado também de cadastrar serviço, né? Um procedimento é um serviço. Quando o dentista vai lá e obtura aquele dentão lá que está todo esbagaçado nosso, ele está fazendo ele está prestando um serviço para mim, ele está fazendo um procedimento na minha boca, mas é um serviço. Então, podemos chamar de cadastrar serviço ou cadastrar procedimento. Ele precisa saber quais foram os dentes que foram arrumados? Sim. Se eu preciso saber qual dente foi arrumado, então a gente precisa, nesse sistema de odontologia, de um requisito funcional chamado cadastrar prontuário. Prontuário é como se fosse um histórico médico do paciente, onde ele vai dizer lá, dia tal, consulta tal, a gente arrumou o dente, eu não sei o nome dos dentes, gente, o siso e o dentão da frente, tá? Então, precisamos então do requisito funcional chamado cadastrar prontuário, tá? E aí, galera, a ideia é essa, tá? Você vai se perguntando, continua se perguntando e principalmente isso aqui, ó, no caso de vocês, do projeto de software de vocês, pergunte para o seu cliente quais as informações ou processos precisam ser cadastrados no sistema do cliente, até concluir o levantamento dos requisitos funcionais. Ok? Então, essa é a pegada, galera. Vai se perguntando, vai fazendo essas perguntas. Pô, eu estou fazendo aí uma farmácia. Poxa, eu preciso de funcionário? Sim. Eu preciso da venda? Sim. Eu preciso de remédio? Sim. Né? Eu preciso de um caixa? Sim. Então, se você precisa daquela informação, você precisa, então, de um requisito funcional, ou seja, de uma funcionalidade de uma tela para cadastrar aquela informação. Então, essa é a dica top das top, ok? Então, com o tempo, né? Com o tempo que for passando, após você vai fazendo essas perguntas até concluir essa análise inicial, certo? Mas, com o tempo, novos requisitos funcionais vão surgir, tá? E podem também serem excluídos. Ou seja, lembra, metodologia ágil, a gente trabalha com mudança. Então, os requisitos eles vão surgindo e eles vão sendo excluídos aí conforme o andamento da análise, tá bom? Lembre-se dessa regra básica, anota essa regra aí, prega na porta do guarda-roupa aí enquanto estiver fazendo essa atividade 1 da terceira etapa. Um sistema comercial, galera, o que é um sistema comercial? O sistema comercial é esse sistema que a gente está estudando desde quando a gente faz. Tem que falar para vocês muito disso. São sistemas que o comércio, né, as empresas utilizam, esse tipo de sistema que nós, desenvolvedores, programamos para a gente vender. Tá? Ninguém que está aprendendo ser desenvolvimento de sistemas, a engenharia de software, para achar bonito, não. A gente está fazendo isso aqui para ganhar dinheiro, vocês sabem disso. Então, esse é o tipo de sistema que nós iremos construir, né? Quem compra esse sistema hoje em dia são empresas, né? É lógico que o cliente compra um aplicativo mobile também, mas é muito difícil, é mais difícil. Hoje o povo quer tudo de graça. A gente vai ganhar dinheiro mesmo nas empresas, lá nos sistemas comerciais, ok? Então, um sistema comercial, ou seja, que venda produtos ou serviços, então essa é a característica base de um produto, de um comércio. Pense qualquer comércio aí, coloque na sua cabeça qualquer tipo de comércio, gente. Qualquer tipo de comércio ou indústria, ela vende alguma coisa. Ponto. Ninguém vai abrir empresa, ninguém abre um comércio para doar, tá bom? Só abre empresa para vender. A gente já falou bastante sobre isso, eu gosto sempre de ressaltar isso. Então lembra, se é comercial, se é para empresa, se é para farmácia, se é para loja de venda, de fábrica, ele vai vender alguma coisa. Ou ele vende produto, certo? Um produto, algo que você pega lá, ou um serviço. Ponto final.
certo? Então, um sistema comercial, ele precisa controlar duas áreas essenciais de uma empresa, certo? O que é controlar? Eu estou falando de controle. Então, o controle, controlar envolve um processo ou vários. Então, controlar vai envolver vários requisitos funcionais, tá? Então, ele precisa controlar tudo que entra na venda e... Perdão, isso aqui tem que arrumar, tá errado. Então, tudo que sai na venda e entra na compra de produtos, tá bom? Então, olha só, tudo que sai na venda. O que sai na venda de produto? O produto, não é verdade? Então, tudo que sai e entra de produto. Então, o produto sai da empresa quando ele é vendido. Então, eu vendo cola. Tem uma cola aqui, ó. Então, eu sou uma papelaria, eu estou vendendo cola. Quando eu vendi essa cola para você, essa cola vai sair da minha empresa, certo? Então, eu tenho que controlar isso. Então, eu tenho que ter requisitos funcionais que controlem a venda dessa cola. Então, eu preciso ter um requisito para vender, ok? E eu preciso controlar também tudo, certo? Tudo que entra na compra de produtos. Então, quando eu compro produtos, eu estou comprando o produto lá do fornecedor. Por quê? Qual é a ideia, galera? Eu compro a cola de um fornecedor. Então, essa cola aqui, ela é cola, a marca dela é Koala. Não sei se dá para ver aí. Koala. Então, eu em papelaria, vamos supor que sou papelaria Jackson. Né? Nome feio essa papelaria, né? Mas sou da papelaria Jax, vou comprar a cola, eu vou comprar a cola lá da fábrica da Koala, então essa cola vai entrar no meu estoque de produtos, então eu preciso ter uma funcionalidade para controlar essa compra de produtos. Então, quando eu compro o produto, ele fica no meu estoque. Para que eu compro produtos? Para poder pegar essa cola e vender ela, né? Gente, é óbvio isso, né? Pelo amor de Deus. E segunda área que tem que ser controlada, não pode esquecer, que tem a ver com a primeira, tem que controlar tudo que entra de recursos financeiros. Como é que entra recurso financeiro numa empresa? Quando ela recebe, certo? Quando o cliente, os funcionários da empresa, né? A empresa recebe. E quando é que a empresa recebe recurso financeiro? Quando é que a empresa recebe dinheiro? Alguém vai lá e doa dinheiro para a empresa? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O recurso só entra na empresa quando ela recebe uma venda. Então, eu vendi a cola para você, eu vendi a cola aí para o João, e o João, então, vai me pagar. Quando o João me paga, eu, empresa, estou recebendo dinheiro do João pela venda dessa cola, tá? Então, o sistema precisa controlar toda vez que a empresa recebe. Ela recebe dinheiro. Ela recebe dinheiro quando acontece uma venda. Então, eu posso dizer que eu recebo uma venda, certo? E também quando sai recursos financeiros. Quando é que sai recursos financeiros? Quando a empresa paga alguém. Ela paga o quê, por exemplo? Ela paga uma despesa. Quais são os tipos de despesa de uma empresa? Eu tenho que cadastrar essas empresas. Olha a dica, hein? Então, eu tenho que cadastrar a empresa. O quê? Impostos são despesas. A remuneração dos salários dos funcionários são despesas. A conta de luz, de água, pagar o fornecedor pela compra da cola é uma despesa, certo? Então, quando existe um pagamento no sistema, sai dinheiro, tá? E aí, esse sistema tem que controlar isso, ok? Então, essas são as duas áreas básicas, assim, esse é o mínimo do mínimo que um sistema comercial precisa controlar, ok? Essas duas áreas. E aí, a partir dessas várias requisitos funcionais que vocês vão levantar para que isso aconteça, além de outros mais, a gente tem o controle do caixa, a gente tem a entrega de produtos, enfim. Temos também as funções, a gente vai ter que ter várias funções para a gente poder emitir relatórios, né? A ideia de existir um sistema comercial é que o cliente, ele possa, o usuário do sistema, no caso, precisa
ter formas de acessar informações sobre o sistema. Quanto mais tipos de informações diferentes esse cliente acessar, melhor. O cliente precisa saber quanto ele vendeu no dia, no mês, no ano, né? Qual foi o funcionário que vendeu mais, qual o produto que vendeu mais, qual o produto que vendeu menos, quanto ele recebeu no mês, quanto ele recebeu na semana, tá? Então a gente precisa de funcionalidades, requisitos funcionais para emitir relatórios, tá? E esses emitir relatórios têm vários tipos, ok? Top! Vamos voltar então ao início, lá naquele primeiro requisito funcional, que foi o cadastrar cliente. No nosso caso aqui do sistema de odontologia, o primeiro requisito funcional que nós identificamos foi o cadastrar cliente. Então, a partir do cadastrar cliente, eu sei então agora qual é o requisito funcional, que é cadastrar cliente. Mas os requisitos não funcionais. Então, para entender melhor, nós precisamos pensar, analisar e projetar o requisito funcional no papel. Então, o que é o projetar aqui? É desenhar, tá? É pegar papel e caneta, eu tenho certeza que vocês têm aí na casa de vocês, e desenhar, tá? Mas não é para desenhar na loucura. Tem que antes analisar, pensar e analisar. Analisar o que envolve, ver as técnicas, né? Olhar os sistemas que já existem, ver funcionalidade. Lá no Google, você vai projetar um cadastrar cliente? Dá um Google, gente. Vai lá e coloca cadastrar, requisito funcional cadastrar cliente, ou tela cadastrar cliente, ou função cadastrar cliente. Vai lá no Google Imagem, vai ter um monte de imagem lá de cadastrar cliente. Pega ideias, tá? Não é para fazer um copy cola, pelo amor de Deus, é para você ver várias e tirar as ideias, igual eu ensinei na videoaula no semestre passado, tá bom? Então, beleza, a partir do requisito funcional, então, olha só, eu desenhei esse requisito funcional aqui na minha casa, agora há pouco, tá? Então, olha só, peguei um papel aqui, que é o que vocês vão fazer, e vou desenhar esse requisito funcional cadastrar cliente. Então, fui lá, analisei, pensei, né? Olha aí que copo bonito, hein? Então, desenhei o meu requisito funcional, certo? A partir dele, agora eu visualizo esse requisito funcional. Estou visualizando a tela dessa função. Quando eu visualizo a tela, galera, fica bem mais fácil da gente descrever agora esse requisito funcional lá no documento de requisito. Agora eu consigo descrever os não funcionais e eu consigo entender como é que vai funcionar. Então, como é que vai funcionar esse requisito funcional? Por exemplo, como é que funcionaria esse requisito funcional na prática? Bom, a primeira coisa que seria feito seria o usuário iria clicar em novo, né? Ou seja, quando ele abrisse essa tela aqui, esses campos estariam bloqueados. Então, só desbloqueia depois que ele clicar em novo, tá bom? Quando ele clicar em novo, então, aqui na setinha, ele vai liberar aqui os registros. Então, o cara vai começar a digitar. Ele vai digitar lá o ID do cliente, ou ele digita, ou normalmente, na verdade, a regra básica, por regra, o sistema já cria, né, o ID automaticamente, lá, lembra do banco auto-incremento do banco de dados. E aí sim, ó, então o ID, aí ele vai digitar o nome do cliente, né, o CPF, ó lá, o RG, né, a data de nascimento. Então, ele vai chegar aqui no sexo, ó. Perceba que o sexo são rádios. O que é botão de rádio? É essa bolinha aqui onde ele seleciona, lembra? Já viram isso aí? O botão de rádio é caracterizado por, ele só aceita uma opção, então eu tenho 3, masculino, feminino ou outro. Então, eu só aceito um, tá? Não posso ser 2 ao mesmo tempo. Então, claro, vai clicar lá, né? No caso do João da Silva aqui, vai ser masculino. Vai digitar a renda familiar dele, a rua, depois o número, o bairro. E aí, por fim, olha só, a cidade, galera. Veja que a cidade, no finalzinho do campo, tem um triângulozinho de cabeça para baixo. Eu já ensinei nas últimas aulas que o triângulozinho de cabeça para baixo significa que esse campo aqui é um combo box, é uma caixa de combinação. Quando é uma caixa de combinação, significa que quando ele clicar aqui, vai abrir uma listinha onde ele vai selecionar a cidade. No caso, aqui ele vai selecionar Ji-Paraná. Brivei para Jipa aqui, que eu acho mais legal. Beleza, preencheu o requisito funcional. O que vai acontecer? O cara vai fazer, vai clicar em salvar. Pô, mas clica em salvar. E agora? Eu preciso, toda vez que eu faço uma ação no sistema, como salvar, por exemplo, eu clico no botão de uma ação, eu preciso dar um feedback para o usuário, né? Eu vou dizer para ele
o que aconteceu. Então, vai abrir aqui a caixinha de confirmação, né? Então, vai abrir a caixinha de confirmação aqui e o cara vai digitar, a caixinha diz confirmação, salvo com sucesso, ele vai digitar em OK, pronto. Esse cliente está devidamente cadastrado, tá? Eu tenho outra opção aqui, que é um botãozinho para acessar uma função de consulta do cliente, tá bom? Então, tenho 3 botõezinhos aí. Beleza. Pronto. Mas, né? Pronto, o cliente foi cadastrado, mas o seguinte, e se o usuário precisar excluir o cliente? Como é que exclui o cliente nessa tela? Dá para excluir aqui? Não dá. E se ele quiser editar os dados? Daria? Até que dá, né? Se você deixar lembrando que ele só libera a edição pelo novo, então não dá para editar, né? Pela nossa lógica aqui. E se o usuário quiser consultar os clientes que já foram cadastrados? Por exemplo, ele vê se já existe lá um João da Silva. Então, agora, partindo dessa premissa, eu sei que eu preciso de um novo requisito funcional. Eu vou precisar de um requisito funcional chamado consultar cliente. Vamos ver, então, como é que seria esse requisito? Olha lá que lindo! Tô bom de desenho, hein? Deus é mais. Olha só, eu tenho aqui, então, um requisito funcional, a telinha do consultar cliente. Tá? Então, essa tela teria aqui 4 botõezinhos. E como é que ele usaria essa tela? Vamos lá, vamos pensar. Então, a primeira coisa que ele vai fazer seria digitar o texto de busca. Tá? Então, essa funcionalidade, ele vai primeiro preencher os termos de busca para depois ele mostrar o resultado da busca, vai mostrar nessa grade, nessa grid. Tá? Nós chamamos aqui de DB Grid também. Tá bom? Ah, mas ele quer mostrar todos os clientes cadastrados. É simples, é só ele não digitar nada. Então, se ele não digita nenhum termo e manda buscar, todos os clientes cadastrados serão mostrados aqui. Ok? Mas ele quer buscar só o João, por exemplo. Então, ele vai colocar um termo aqui, João. Aí ele vai escolher qual campo de busca esse filtro vai funcionar. Então, por exemplo, ele quer buscar, o texto é João. Esse João vai ser buscado por nome, por CPF ou por RG. Por nome, né? Óbvio. Então, clica aqui no rádiozinho do nome e aí sim, ele vai lá e clica no buscar. Clicou no buscar, o que acontece? Aparece aqui na grid todos os resultados, né? Todos os clientes cadastrados nesse sistema que possuem o nome de João. Então, aqui apareceu o João da Silva e o João Pereira, certo? Beleza, consultei o cliente. Agora, e se ele quiser, por exemplo, fazer uma alteração? Então, o que ele faz? Vai lá, seleciona qual é o cliente que ele quer alterar. Então, tem um botãozinho de rádio para ele alterar. E ele vai aqui clicar no botão alterar. É a mesma lógica, por exemplo, se ele fosse para excluir. Ele selecionaria e clicaria em excluir. Só que o excluir já seria direto. Ele vai clicar no excluir aqui. Pronto. No excluir vai perguntar a telinha de confirmação. Nunca exclua nada direto. Lembra, até o Windows pergunta para você se você quer mesmo excluir um arquivo. Então, deseja excluir mesmo, né? Deseja excluir, sim, pronto, foi embora o cliente. Deus, tchau, viola, já foi, nunca mais aparece, tá bom? Mas vamos no editar. Então, se ele clicou no editar, vai voltar aquela tela do cadastrar cliente, só que dessa vez ela vai voltar com a edição liberada. Aí ele vai vir aqui, vai apagar, né, o nome, por exemplo, porque ele quer mudar o nome, então ele vai tirar o nome João da Silva e vai colocar aqui o João da Silva Santos, certo? Então ele fez a alteração no dado e aí sim ele vem aqui, clica em salvar. Salvou, tem que confirmar de novo, né? Ele vai dar aqui o feedback, foi salvo com sucesso, clicou em OK, pronto. Tá? Top demais? Gostaram? Eu gostei também. Pronto, tem um requisito, tenho 2 requisitos funcionais aqui já devidamente projetados, o cadastrar cliente e o consultar cliente. Então, a partir do cadastro cliente, agora a gente vai preencher esse requisito funcional no meu documento de requisitos, que é o que vocês vão fazer agora nessa atividade 1 da terceira etapa, ok? Então, aqui está aqui a tabelinha, né, do documento de requisitos, igual está lá no projeto de software. Então, vamos lá, o que ele faria? Então, ele vai colocar o nome do requisito funcional, cadastrar cliente, aqui uma descrição, aqui o código do requisito, então é sempre RF e vai pela sequência, 1, 2, 3, 4, 5. E aí sim a descrição, né, desse requisito funcional, registrar os dados do paciente no consultório, qual é a estimativa de esforço, quanto de esforço eu vou gastar para fazer esse trabalho, 4 horas, qual é a prioridade, seria a prioridade alta, né, porque eu preciso primeiro do cadastrar cliente para depois eu fazer por exemplo, o consultar. E aí eu vou descrever
esses requisitos não funcionais com base naquela tela que eu projetei, tá? Então, olha só, os dados que vão ser salvos, nome, CPF, RG, pô, como é que eu sei quais os dados? Eu vou olhar lá a tela que eu projetei, certo? Com a categoria, especificação. Ah, professor, não lembro as categorias. Volta lá, assiste a videoaula no primeiro semestre, que tá lá a explicação sobre as categorias, ou dá uma lida no slide, que é muito fácil, você já entende de cara. Segundo, os botões da função será salvar novo e consultar cliente. Que tipo de categoria? Interface. A fonte das letras será calibre e a cor preta no padrão do sistema. Interface também. Os botões salvar terá o atalho de Alt S e o botão novo de Alt N. Isso aqui seria o quê? Usabilidade. Estou facilitando o uso do sistema. E assim por diante, tá? A ideia aqui é o quê? Quanto mais detalhado, melhor, certo? Quanto mais especificado, melhor. Quanto mais requisitos não funcionais um requisito funcional possuir, melhor é a nota, melhor é a avaliação, melhor é o entendimento de quem lê. Certo? Entenderam? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a fazer a atividade, certo? É uma atividade em grupo, então, apesar de ser vários requisitos funcionais, vocês vão dividir essas tarefas e vai ficar easy. Então, a dica é, pessoal, escuta o professor, pelo amor de Deus. Essa primeira fase aí, primeira etapa de levantar os requisitos funcionais, saber quais são as funções que o sistema vai ter, todas, se juntem em videoconferência, obviamente, tá? Se juntem, marquem uma live vocês, o grupo de vocês e discutam, tá? Conversem, façam isso juntos. Aí levantou todos os requisitos funcionais, levantou, por exemplo, lá você levantou, deu lá 12 requisitos funcionais, certo? E aí o grupo é de 4 integrantes, né? Então você vai lá, 3 vezes 4, 12. Aí você vai pegar, vai dividir lá 3 requisitos funcionais para cada e taca o pau. Lógico que não vai dar só 12, vai dar muito mais, tá? Um sistema comercial e pelos sistemas que vocês estão propondo, eu tenho certeza que vai dar aí 20 requisitos funcionais aí no mínimo, tá? No mínimo. Lembra dos relatórios, não pode esquecer. Sistema que não tem relatório, que não tem consulta, tá errado, tá? Então, é isso, pessoal. Então, primeiro se juntem, façam isso juntos numa videoconferência, separem os requisitos, aí sim vocês vão dividir essas tarefas e revisem um trabalho um do outro, tá? Façam, sigam a forma de gerenciar as tarefas no Taiga é a mesma que foi utilizada na primeira etapa, certo? No primeiro capítulo do projeto, tá bom? Não esqueçam, se vocês não se lembram, vai lá na videoaula que eu explico como é que usa o gerenciamento, que estará tudo explicadinho lá, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, um abraço e tô com muita saudade de vocês, tá bom? Tchau!